Em nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Minha saudação franciscana de paz e bem. Acolho você que está chegando, você que já é do canal, você que é de fora, está caindo aqui neste vídeo. Seja bem-vindo. Hoje nós falaremos a respeito da serventia da filosofia, se é que tem alguma. Para que serve filosofia afinal? Então, esse vídeo dará a resposta, uma possível resposta, para aquelas pessoas que já sabem, mas estão um pouco confusos a respeito da ideia do que é filosofia. Já fez o curso, mas ainda tem uma dificuldade. E para aquelas pessoas que realmente não sabem de nada, mas sempre aqui no canal nós enfatizamos da importância de termos filosóficos, da compreensão do pensamento. Então, esse vídeo é para essas duas pessoas. Outra coisa, uma preocupação também pessoal. Nós que andamos no meio da igreja, dentro do coração da igreja, com padres, seminaristas, religiosos, raramente você encontra alguém dizendo: eu gosto de filosofia, ou eu fiz minha filosofia e aproveitei bastante, eu fiz a filosofia e amei. Isso é mais difícil ainda. Raramente isso acontece. Então, o que está acontecendo? Se a filosofia fosse algo ruim, por que que a igreja pede que os seus padres façam filosofia antes da teologia? Por que não manda logo para a teologia, se a filosofia é algo ruim? Como se diz que é a prostituta do pensamento e a teologia é a esposa. Por quê? Também este vídeo é destinado para você, meu irmão. Você que passou pela filosofia e não conseguiu aproveitar, e você que ainda está na filosofia, fazendo filosofia, talvez a pulso, porque você quer ser padre, mas é como se fosse uma tortura estudar aquilo. Veja só, talvez você esteja nesta situação porque você está estudando uma coisa que você não gosta e nunca alguém chegou para você e disse realmente o que é filosofia. Pronto, agora essa minha aula, esse meu discurso vai ser para todo este público que eu mencionei, ok? Então, você que está me ouvindo, talvez tenha dito assim: não, filosofia, primeiro que eu não sei o significado do termo, né? Muitas pessoas não sabem, que é a junção de filia mais sofia, amor, a sabedoria. Talvez até um professor tenha dito isso para você. Mas ao longo do estudo, você percebe que a filosofia ela se preocupa com muitas coisas que parece às vezes que não é a área mesmo filosófica. Você vê que Aristóteles e outros filósofos têm comentários, textos, obras a respeito da física. A respeito da física mesmo, do mundo material, dizendo como é que funciona o céu, as plantas. Aí você pensa logo: não, mas isso não é biologia? Isso não é física? Ou então, quando algum filósofo tem algo falando sobre a psique, a alma humana, como é que funciona os pensamentos, o nosso interior. Aí você diz logo: não, mas espera aí, isso é psicologia, isso não é filosofia. Então, a filosofia ela fica, parece que, flertando com outras ciências. Já os filósofos modernos dizem que o importante é a matemática, diz que é a matemática que comanda o mundo, não é? O mundo é uma máquina. Aí você diz: não, mas aí isso não é matemática, isso é filosofia. Então, quando você tenta dizer que alguma coisa não é filosofia, é mais complicado do que você tentar dizer assim, entende? Então, o primeiro empecilho, a primeira coisa que você tem que enxergar é que se tem essa dificuldade inicial de você colocar a filosofia num âmbito que seja realmente próprio dela. Porque, claro, a filosofia, quando surgiu, era uma preocupação geral, ok? De entender a natureza humana com a racionalidade.
pensamento racional. Que isso não significa dizer que é negando a ação de Deus ou dos deuses. Não é isso. Muitos filósofos eram pessoas que acreditavam em alguma coisa. Esse negócio de filósofo ateu é mais para cá. É algo mais da modernidade para a contemporaneidade. Mas os primeiros acreditavam sim em alguma coisa. Você vê que em vários textos se tem referências aos deuses, textos filosóficos. Então, entender o mundo de uma forma racional não é tirar a ação de Deus. Mas, pense comigo, você, vamos supor, sozinho num deserto, sem ter contato com nada, só com o próprio deserto, você olharia e pensaria, o que é isso? Né? Vamos supor que você teve uma lavagem cerebral e acordou no deserto. Você não soubesse de nada, quem é seus pais, quem é sua família, o que você é, né? Não sei se você já parou para pensar, mas talvez alguém te disse que você é um ser humano. Ou você mesmo percebeu ao ver sua diferença aos animais. Mas quem disse a você que eles são animais? Entende? Então, imagina você nesse deserto. E aí, você acorda e várias perguntas começam em sua cabeça. Onde eu estou? Quem eu sou? De onde eu vim? Então, a filosofia se preocupa com esse pensar racional, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. É essa dificuldade de situar a filosofia no que ela é, ok? E essa definição inicial que é própria do ser humano é querer uma explicação para as coisas. Ah, mas quem sabe de tudo é Deus. Eu sei que Deus sabe de tudo. Mas você reconheça que você em si precisa de uma explicação para muitas coisas. Você precisa. Quando, por exemplo, você está doente e algo começa a funcionar mal no seu corpo, você sente uma dor no peito ou na barriga, você quer saber o que é isso, né? O que está acontecendo comigo? Então, a filosofia, eu diria, tá? Isso é algo meu, ela está própria no ser humano, não tem como fugir do pensamento racional. Até um nécio, uma pessoa que não tem uma consciência tão elevada, ela precisa de explicações para algumas coisas, entende? Então, isso é muito importante no começo desse nosso vídeo, ok? Para ficar mais claro, eu gostaria de expor aqui algumas definições e comentá-las com vocês sobre a filosofia. Alguns pensadores, alguns filósofos tentaram definir o que é a filosofia. Eu acho que é por isso que as pessoas têm grande dificuldade, porque não é algo, não é uma ciência que, por exemplo, a resposta de Platão é a final e pronto, acabou. Não é isso. Diferente, por exemplo, das coisas exatas, não é? Da medicina ou alguma coisa assim. Tipo, se você é um médico e não faz o procedimento como já foi testado, avaliado, vai dar errado. Mas com a filosofia não é assim. A filosofia são correntes filosóficas. Então, por exemplo, se alguém dissesse assim, ô Frei, o que é que a filosofia diz a respeito sobre a morte? Eu, em vez de responder, né, ao invés de responder, eu iria dizer assim: você quer saber em qual filósofo primeiro? A morte para Platão? A morte para Aristóteles? A morte para Santo Tomás? Está entendendo? Não é uma coisa assim, tipo, por exemplo, alguém que descobriu, sei lá, Teorema de Pitágoras. Ele descobriu ali, pronto. Quem fizer daquele jeito vai dar certo. Quem não fizer, dará errado. É uma coisa que ou faz daquele jeito ou não dá certo. Com a filosofia não é assim. Com a filosofia nós temos correntes, respostas, entende? Então por isso que às vezes é difícil de entrar na cabeça, né? E aí a sugestão que professores e mestres dão é que você tenha um filósofo, um pensador que você já tem uma certa proximidade de você conhecer o pensamento dele, que você vai se especializar naquela área ali, fica melhor para o seu estudo,
tá? Bom, então, primeiro eu quero trazer aqui a definição dos antigos, tá? A primeira que eu vou trazer é de Aristóteles, quando ele diz que a filosofia nasce do espanto ou do assombro. Por que ele diz isso? Ele fala isso na sua metafísica. Lembra do exemplo do deserto? Você, diante do mundo, tem um assombro, um espanto. Não é? Você acha que não? Acha que o mundo é normal? Então, por exemplo, pensa numa criança que já nasce doente, com microcefalia, por exemplo. São essas coisas que fazem com que você reflita. Por exemplo, você que vive bem a sua vida, você que não faz mal aos outros, mesmo que você não tenha uma religião, não tenha uma fé, mas de repente acontece uma desgraça na sua vida, um mal, sei lá, você sofre um acidente, fica de cama, não pode mais andar. Então você se pergunta, por que as coisas ruins, as coisas más acontecem com pessoas boas? Então, o espanto é o nascimento da filosofia. Está conseguindo clarear? Está conseguindo clarear um pouco? Bem, eu espero que essa definição de Aristóteles dê um norte para você. Essa é a primeira coisa que eu trago para dizer por que a filosofia nasce do espanto. O segundo pensamento é o de Sêneca, filósofo estoico romano, que diz assim em uma de suas cartas a Lucílio: a filosofia não é um artifício para o discurso, mas uma regra para a vida. Então, se ela nasce do espanto, ela também se torna uma regra para a sua vida. Ou seja, com princípios básicos que você, junto com a reflexão, consegue dar à luz aquela ideia, como Sócrates, não é? Fazer nascer uma ideia, você coloca aquilo na sua vida. Então, por exemplo, você medita, você pensa, então você medita, você faz aquela reflexão, você pare a ideia e você aplica na sua vida. Muitas pessoas falam isso, né? Minha filosofia de vida. Então, a filosofia, ela deve servir para que você, em sua vida, também se transforme, para que seja uma filosofia realmente pragmática, uma filosofia que possa fazer você uma pessoa melhor. Como, por exemplo, hoje está voltando para a popularidade das pessoas, não é? A filosofia de Epicuro, buscar o prazer dessa vida, ou então a filosofia dos estoicos, evitar o prazer e buscar a disciplina, entende? Muitas coisas que hoje nós vivemos são frutos de filosofias que, desde o passado, ainda estão influenciando o nosso mundo de hoje. Ou seja, a filosofia também serve para isso, para você, em sua vida, viver sabiamente, tá? Com princípios, filosofias práticas. Outra definição que eu vou trazer aqui é a de Descartes, filósofo moderno. A filosofia é o estudo da sabedoria, e por sabedoria entendo o perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode saber. O perfeito conhecimento. Não é simplesmente um eu acho, não é simplesmente algo assim que você olha e diz, não, isso aí existe porque existe, não é? A gente não tem muito o que se perguntar, mas tem e deve, você deve também se perguntar: por que isso? Por que aquilo? Sempre foi assim? Se não sempre foi assim, por que mudou? Estava ruim? Ou mudou para melhor? Ou mudou para pior? Então, você ter esse conhecimento das coisas no geral. Aquilo que você pode saber. E Kant diz o seguinte: não se aprende filosofia, aprende-se a filosofar. Quando ele fala isso, é no sentido de que você deve dar uma importância também
a você ter um pensamento que seja seu, no sentido de que você possa formular as suas próprias ideias, conceitos de que por mais que sejam herdados, você tem uma noção. Hoje é muito difícil quando você pergunta a origem das ideias. Você sabe a origem das suas ideias, daquilo que você pensa? Ou você simplesmente repete? Quem estuda história da filosofia, que conhece o pensamento de outras pessoas, não significa dizer que é um filósofo mesmo. Você pode estudar a história da filosofia e conhecer vários pensadores. Você vai estar repetindo algo que outras pessoas disseram. Mas você sabe sintetizar tudo aquilo e colocar na sua vida aquilo que é bom, claro, ou você transmitir, ou você formular um pensamento a respeito de algo com suas próprias ideias também. O Diógenes Laércio, um historiador de filosofia também, ele fala que existem aqueles filósofos originais e os filósofos que apenas repetem alguma coisa dos seus antecessores. Aqueles que não têm uma doutrina própria, mas são discípulos de discípulos, que às vezes mudam uma coisa ou outra. Existe isso também na filosofia. Você criar um sistema do zero e você repetir o que alguém está dizendo. Por isso que é mais importante você ensinar, quando você está fazendo esse papel de ensinar, a filosofar. Eu não poderia simplesmente aqui neste vídeo dizer a definição, a filosofia é isso, pronto, acabou, desliga a câmera. Se eu não desse esses exemplos para vocês, para ensinar vocês a pensar, de dizer assim, olha, não é uma coisa que eu estou inventando, você pode perceber isso, só para e pensa. Quando eu dei o exemplo do deserto, quando eu dei o exemplo das crianças que já nascem com problemas, você vê que está na realidade. A filosofia está na realidade, não pode fugir da realidade. Por isso que os sistemas modernos de filosofia são ruins, porque eles fogem da realidade. Eles ignoram o real. E isso é inadmissível. Por isso que dois filósofos contemporâneos, o Etienne Gilson e o professor Olavo de Carvalho, diz assim. Primeiro, o Gilson. A filosofia que não conduz ao ser acaba conduzindo ao nada. Então você entra num sistema filosófico ateu que acaba levando você quase ao suicídio, à desesperança, uma autodestruição. E o segundo diz: a filosofia é a busca da unidade do conhecimento à luz da experiência concreta. Não pode fugir da realidade. Por que você quer fugir da realidade? E aqui eu não falo de metafísica, não. Eu estou falando realmente de sistemas falhos que fogem da realidade. Que não tem uma relação com o real. É um sistema falho. Por fim, eu vou trazer só agora o pensamento do padre James Balmes para confirmar isso que eu estou falando. Quando ele diz, no prefácio da sua História da Filosofia, o seguinte, a definição, que é aqui eu queria que você levasse. Em meio a tantas que eu disse aqui, leve essa para você. Olha, a filosofia é o uso da razão no seu grau mais elevado. É a observação atenta e contínua da realidade que se apresenta a todos os homens. É a verdade do ser registrada na mente humana. A filosofia não deve contradizer a realidade reconhecível por qualquer homem. Então, existe uma ordem do real que todos percebem, que todos têm na mente. Está registrada essa ordem. Então, qualquer coisa que você saia disso pode ser até uma filosofia, mas talvez um sistema falho. Que aqui eu já estou entrando no outro problema, né? Aqui eu já estou falando dos filósofos dogmáticos e dos filósofos céticos, que também o Diógenes Laércio fez a divisão, né? De que há filósofos dogmáticos, aqueles que dizem, não, realmente,
isso aqui é assim e pronto. E há filósofos céticos que dizem assim, não existe nada que é definido. É tudo relativo, ok? Citei isso também. Agora, um testemunho pessoal, assim, não é? Uma fala minha. Nesses tempos que eu estudo filosofia, eu não me considero realmente um pensador original. Eu não criei um sistema filosófico assim do zero, de chegar a ter vocabulário como Kant, né, ou outros maiores gigantes, Hegel, que pegam e criam conceitos. E eles têm o próprio vocabulário, por isso fica difícil a filosofia deles, porque você tem que entender o vocabulário deles, ok? Eu não sou um filósofo original, nesse sentido, um pensador original, mas eu, na medida do possível, tento beber dessas filosofias que eu estudo para devolver ao homem moderno, em meus escritos, em meus textos, coisas que nós estamos nos esquecendo e coisas que foram comprovadas, verídicas durante gerações e deram certo, mas que nós estamos nos esquecendo ou estamos simplesmente nos deixando enganar, porque nós não questionamos o nosso mundo mais, a contemporaneidade, os costumes, a cultura, a educação. Nós aceitamos tudo de goela abaixo. Né? Então, eu não me considero sim dogmático, porque eu sou um frei. E se eu não for dogmático, se eu disser que não existe verdade relativa, ou está verdade é, em si, não é objetiva, eu vou estar sendo um herege, um apóstata. Porque a nossa verdade é Jesus Cristo. E nós acreditamos na infalibilidade papal, no magistério, muitas coisas que não podem ser questionadas, coisas realmente dogmáticas, porque quem revelou é quem pode mais do que nós, não é? O Divino Espírito Santo, o Filho de Deus encarnado também. Ok, então agradeço, fico por aqui neste vídeo. Espero que você tenha saído pelo menos com 1% de conhecimento melhor, tá bom? E saiba que talvez a filosofia não sirva para nada. Né? Se você vai fazer um curso de filosofia ou vai começar estudando, pensando, eu vou estudar filosofia para ganhar dinheiro, para conseguir um bom emprego, isso é muito raso ainda para essa ciência, né? Para a sabedoria. Estude filosofia para você ser alguém melhor, para você ser uma pessoa que realmente terá um conhecimento e não vive dentro da caverna, não vive simplesmente achando que está tudo bem, está tudo bom, é assim mesmo. Não. Faça uma experiência. Faça uma experiência de libertar sua mente, para você ver como isso vai impactar na sua vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Salve Maria Santíssima e que viva Cristo Rei.